Ouviremos agora o presidente Alexandre Furlan, que fará um balanço dos desafios que, como entidades de representação empresarial, nós ainda temos pela frente em relação ao tema modernização trabalhista. Presidente, por favor. Obrigado, Camila. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse segundo diálogo da Rede Sindical da Indústria, cumprimentar a todos os que nos ouvem nos estados e confessar que fiquei muito feliz de ver alguns presidentes de federação de indústria participando dessa atividade, o que reflete, sem sombra de dúvida, a importância e o impacto desse tema para as relações de trabalho no Brasil. Obviamente, como já disse aqui no começo a doutora Mônica, muito há que se esclarecer, talvez esse seja o nosso principal papel agora, depois de arduamente termos trabalhado por isso nos últimos 20 anos, eu diria. Algo que eu sempre tenho dito é que a reforma trabalhista ela não é uma reforma que advém da crise econômica pela qual o país está passando, mas sim a crise agudizou a necessidade de que nós tivéssemos essas modificações, mas, obviamente, essa reforma vem no bojo de uma modernidade que se precisava, porque a nossa CLT é de mais de 70 anos e as condições da metade do século passado, obviamente, não são as mesmas. Avanços e desafios. Eu acho que a Silvia já colocou, eu não quero me ater a nenhum aspecto legal aqui, até porque nós temos outros desafios que não só os da interpretação da lei, e esses devem ser dados, na sua grande maioria, pelos intérpretes e aplicadores, que são os magistrados. Tenho a dizer aos senhores, antes de começar a dizer o que nós vamos fazer para tentar alinhar as nossas posições, que participei na semana passada de um evento no Rio Grande do Norte, em Natal, onde estavam mais de 1.400 pessoas, entre empresários, juízes, ministros do TST, desembargadores do trabalho, procuradores do trabalho, empresários e advogados, que uma grande parte dos ministros do TST que se pronunciaram lá disseram que os juízes deverão, ou instaram os juízes, de que os juízes deverão exercer controle de constitucionalidade em vários dispositivos dessa lei, o que pode atrapalhar, sim, a implementação rápida como nós pretendíamos, mas, obviamente, se isso acontecer, nós também aqui, através da CNI, já estaremos prontos para ingressar com uma ação declaratória de constitucionalidade, se isso começar a virar moda, ou seja, os juízes começarem a estabelecer controle de constitucionalidade em vários dos dispositivos da lei. O que eu acho importante agora, aqui, e muita gente tem me perguntado, o que a CNI vai fazer para ajudar os sindicatos, patronais, as federações, as empresas a entender e aplicar essa nova lei. E eu diria que o que nós temos que fazer são ações sistêmicas. Logo que a lei já foi aprovada, eu tive contato de várias federações dizendo, olha, nós pretendemos fazer um curso para elucidar o que veio na reforma trabalhista, vamos agir assim ou vamos agir assado, e eu disse, calma. Calma, porque o que nós precisamos efetivamente é olharmos na mesma direção e estabelecermos critérios uniformes e razoáveis de interpretar essa nova lei. Então, o que eu gostaria de passar aos senhores é o que nós estamos pensando em fazer aqui como sistema, e aí integrando ações não só do ponto de vista da nossa diretoria de relações institucionais, mas de quem cuida da parte do Programa de Desenvolvimento Associativo, da nossa parte de relações do trabalho, da parte de comunicação, enfim, de todos aqueles que fazem parte do sistema indústria. Então, o que nós estamos pensando é promover e fazer um plano de articulação de comunicação e de defesa de interesses da indústria. Para os senhores terem uma ideia, eu falava desse evento de Natal, teve um dos palestrantes que disse que essa reforma trabalhista nada mais era do que o reflexo daquelas 101 propostas de modernização que a CNI já fez há 5 anos atrás e que era uma demonstração de que essa reforma veio através do grande capital. E, obviamente, uma colocação dessas me faz ver mais uma vez que esse debate se tornou um debate extremamente político-ideológico, ao invés de ser pragmático e racional. E nós, agora, devemos ser muito mais pragmáticos e racionais do que ficarmos dando ouvidos a ideologias, porque dizem assim, como já foi dito aqui pela Silvia, lei não gera emprego, mas ideologia também não.
Então, nós precisamos ser muito transparentes nas nossas posições e é isso que a gente vai tentar demonstrar como fazer isso e como é que vocês aí, em cada um dos estados, em cada um dos sindicatos, podem nos ajudar com isso. Então, primeiro, a lei foi aprovada. E agora? E agora nós temos, primeiro, que monitorar essa eventual medida provisória que deve sair nos próximos dias, porque quando o relator Ricardo Ferraço, lá no Senado, fez algumas observações relacionadas à lei que ele gostaria de ver modificada, por outro lado, para que não tivesse que voltar para a Câmara, o Senado aprovou o projeto na sua integralidade, como ele veio. Mas o relator fez algumas observações concernentes a trabalho intermitente, a jornada de 12 por 36, a salvaguarda da participação sindical na negociação coletiva, a questão de gestantes e lactantes, que a Silvia também já tocou, questão de insalubridade e negociação coletiva, dano extrapatrimonial, o autônomo em trabalho exclusivo e contribuição negocial ou assistencial. Então, agora nós vamos estar muito atentos e vamos monitorar o que vem nessa medida provisória para que nós depois, inclusive, possamos estabelecer critérios para comunicar isso para os senhores de uma melhor maneira possível. Uma outra coisa, também temos que atuar para ter novas melhorias para o ambiente de trabalho. Um balanço da nossa agenda trabalhista. E eu queria já adiantar uma coisa aqui aos nossos participantes desse evento. Por exemplo, nós não vamos mais precisar fazer homologações nos sindicatos agora com contratos, mesmo com mais de um ano de serviço. Tem juiz do trabalho dizendo o seguinte: isso é uma porta para o empregador agora não pagar nada e deixar de novo o trabalhador recorrer à justiça, o que não vai diminuir em nada o número de ações trabalhistas no Judiciário Trabalhista brasileiro, mas, pelo contrário, vai demonstrar claramente a posição que nós, eu digo juízes, que nós, juízes do trabalho, temos dito de que essa não foi uma reforma decente. Eu estou repetindo palavras que eu ouvi de magistrados. Então, o meu apelo, e eu sempre, em todos os debates e seminários que participo, tenho dito com todas as letras que eu procuro representar o bom empregador, que eu procuro representar o empresário que é cônscio dos seus deveres e que, portanto, cumpre a legislação. Nós conseguimos avanços substanciais e significativos nessa reforma trabalhista. Agora, também somos responsáveis por aplicá-la de uma maneira adequada para que o empresário brasileiro seja cada vez mais respeitado e sobre ele não recaia cada vez aquela pecha do vilão e do descumpridor contumaz e consciente da legislação. Então, é um apelo que faço a que os senhores e as senhoras que estão aí nos ouvindo sejam multiplicadores dessa necessidade que, a partir de agora que conseguimos avanços, sejamos também cumpridores na íntegra da legislação que se nos apresenta. Vamos lá. Qual é o nosso desafio maior agora? É, obviamente, promover a difusão de informações de forma correta, articulada e que tenhamos toda a base empresarial brasileira mobilizada nos temas trabalhistas que foram alterados por essa Lei 13.467. Foi criado um grupo de trabalho agora pela Casa Civil, onde participa a Casa Civil, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, juízes, assessores parlamentares. Nós também, né? Também estamos participando. Então, acredito que muitas coisas lá poderão surgir, mas nós precisamos... o nosso desafio é promover a difusão de forma correta. Em que cenário? Num cenário que a situação é de uma necessidade de atuação específica para estabelecer um contraponto, explicando a nova lei e as mudanças na prática para todos, e eu acho que a maioria dos senhores que estão aí também, por força de terem o WhatsApp, já viram que essa semana já está circulando um vídeo no WhatsApp, um vídeo de Federação de Trabalhadores, praticamente utilizando uma de chacota para dizer que a reforma nada mais é do que um atrapalhador para os trabalhadores. Então, nós temos que verificar isso, que a situação é essa, nós vamos ter uma contínua necessidade de nos contrapormos a informações equivocadas que estão sendo passadas para a sociedade. O nosso objetivo também grande, e esse também é dos senhores que estão aí, das senhoras que estão aí do outro lado nos ouvindo, é de formar multiplicadores e tentarmos e conseguirmos
construir massa crítica para que nós possamos ter a melhor interpretação possível acerca da nova lei. Para os senhores terem uma ideia, nós temos mais de 10 mil juízes do trabalho no Brasil e 86 apenas firmaram uma declaração de que estariam completamente a favor da reforma. Ou seja, nós temos mais de 9 mil juízes que ainda são reticentes e são renitentes em aplicar essa nova lei. E uma mensagem que a nós é muito clara é que essa nova lei traz alterações fundamentais para a modernização da nossa legislação, de forma tal que a está adequando às relações de trabalho modernas e às transformações que a economia exige, buscando, obviamente, a tão falada segurança jurídica que a maioria dos empresários brasileiros não tinha, porque muitas vezes nós éramos surpreendidos, inclusive, com o redirecionamento de determinada jurisprudência e éramos sempre pegos no contrapé. Isso aconteceu quando o TST, do dia para a noite, mudou os critérios de atualização nas execuções, e que está sobrestado, quando alguns juízes que queriam mudar, por exemplo, a fórmula de cálculo do adicional de insalubridade para não ser mais sobre o salário mínimo, ser sobre o salário base ou piso normativo. E assim eu poderia citar aqui dezenas de inclinações da jurisprudência que estão sendo mudadas com essa lei e que podem causar algum tipo de insegurança. Uma coisa que nós precisamos fazer, então, é potencializar a nossa articulação conjunta e a nossa rede de influência de defesa de interesses. Vejam bem, aqui nós estamos na CNI, mas nós temos como partícipes dessa articulação conjunta todas as federações, todos os 1.200 sindicatos da indústria no Brasil, todos os empresários, e aí quando falo de sindicatos também podem ser sindicatos de outros segmentos que não o da indústria, mas que também participam da nossa rede de influência. A rede de advogados, outras confederações, como acabei de dizer, associações, a nossa rede de negociação coletiva e a nossa rede de recursos humanos. Ou seja, nós passamos anos criticando a forma como a nossa legislação vinha sendo interpretada e como a nossa legislação era defasada no tempo. Passamos anos fazendo isso interna corporis. Passamos anos reclamando e não exteriorizando à sociedade aquilo que nós achávamos que era correto, como foi feito pelo lado dos trabalhadores, sempre procurando esclarecer o trabalhador, ainda que com mentiras, mas colocando isso na cabeça do trabalhador. Então, nós precisamos, sim, de uma articulação conjunta para que a nossa rede de influência, a nossa rede de defesa de interesses esteja coesa na divulgação e na interpretação e aplicação dessa nova legislação. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, fortalecendo cada vez mais a nossa rede sistêmica. E aí todos os senhores têm essa obrigação de nos ajudar e serão partícipes desse fortalecimento. Produzindo materiais. Isso já temos feito, praticamente isso que a Silvia acabou de fazer. Não sei se aqui eu vou estar lá, deve estar com todo mundo, já foi distribuído, que é essa questão de como era antes e como é agora, quer dizer, nós temos uma forma didática de mostrar o que aconteceu. Estamos produzindo filmes, estamos produzindo vídeos, estamos produzindo material escrito, estamos fazendo campanhas nas mídias sociais, em rádio, em televisão, utilizando as redes sociais. O que eu acho que é extremamente importante, estamos fazendo ações nas nossas redes de relacionamento, quer sejam no Congresso Nacional, quer sejam nas associações setoriais, quer sejam nos lugares onde nós temos a influência dessa nossa grande rede e, portanto, achamos que isso é extremamente importante. Quem é o nosso público-alvo nisso? Como eu já disse antes, as outras confederações, as federações, as associações setoriais, os sindicatos, os empresários, o próprio judiciário, já que nós temos juízes e nós temos a relação desses juízes que são favoráveis, que cada um dos senhores nos seus estados possa identificar os juízes que são favoráveis, trazê-los até a federação, prestigiá-los para que eles possam explicitar o seu posicionamento. O Ministério Público do Trabalho também, nós sabemos que talvez dos grandes calos hoje, dos grandes problemas que se tem, é que existe uma ideologia graçando no Ministério Público do Trabalho de esquerda, muito pesada, mas nós precisamos convencer os membros, os procuradores do trabalho, que eles também podem ser artífices e partícipes dessa construção, porque a lei está aí. Esse é um grande fator a ser defendido. A lei já está aí.
E juiz é intérprete e aplicador da lei. E o Ministério Público é custos legis, o Ministério Público é fiscal da lei. Ele tem que fazer também, defender a sociedade no sentido de que a lei seja cumprida. Agora, judiciário não é distribuidor de renda e muito menos formulador de política social. E eu acho que isso tem que ficar claro para nós também. As redes de RH, os advogados, os jornalistas, os formadores de opinião e, obviamente, o nosso público-alvo tem que ser muito a sociedade civil, para que o trabalhador entenda que essas mentiras que estão dizendo a ele, que essa lei é só para precarizar e suprimir direitos, eles entendam, de fato, que não é. E isso, cada vez mais, nós temos que fazer lá no chão da fábrica, lá em cada uma das nossas empresas. Peço aos senhores nas federações e nos sindicatos que divulguem as empresas, para que, na verdade, a discussão maior doravante não vai mais ser inclusive na negociação coletiva, eu acredito que o foco maior seja no acordo coletivo, quer dizer, na empresa com os seus trabalhadores, e não mais uma negociação coletiva muito ampla, uma convenção muito ampla, em que você não esteja, vamos dizer assim, você não tenha parâmetros definidores para cada uma das empresas que são distintas e simplesmente nos escudemos atrás de negociações coletivas através de convenção que vão tratar o mínimo, mas não vão tratar as especificidades e as heterogeneidades de cada uma das empresas que possam fazer um acordo com seus empregados. A questão de como, então, nós vamos fortalecer toda essa rede sistêmica que nós temos. Primeiro, eu acho que nós vamos já começar a fazer, e é isso que eu dizia para os presidentes de federação, meus colegas de diretoria aqui na CNI, e também para aqueles que me perguntaram. Vamos fazer encontros estaduais? Vamos. Vamos fazer mini-seminários padronizados, que possam ser replicados pela federação, pelas federações. Vamos definir quem são os nossos porta-vozes, para que a gente, mais uma vez repito, para que a gente fale a mesma linguagem e não se perca, eventualmente, em avaliações que são avaliações pessoais e que daí, obviamente, não vão levar a voz da CNI e das federações, mas simplesmente opiniões que, às vezes, até destoam das nossas diretrizes sistematizadas. Vamos definir, então, os porta-vozes, para que nós possamos enviar kit com material informativo, que esses porta-vozes cada vez se credenciem mais a conhecer a legislação e, portanto, externar de uma forma bem didática os conteúdos que nós vamos passar. Vamos fazer campanhas para esclarecer o público de uma maneira geral. O portal da RT é um exemplo. Vamos monitorar e trocar decisões judiciais depois da entrada em vigor da lei, que é para que nós possamos ver se um juiz de um estado está decidindo de um jeito e outro do outro, para que nós possamos, inclusive, questionar judicialmente essas divergências de interpretação. Vamos, na produção de materiais, vamos elaborar materiais técnicos que esclareçam as mudanças, que se transformarão em materiais didáticos depois, inclusive de comunicação e de propagação da informação. Fizemos já essa publicação que mostrei, infográficos com as principais mudanças, artigos técnicos de relações de trabalho para estimular a abordagem de outros pontos de vista a respeito da lei. Também uma campanha, 15 avanços da reforma trabalhista para esclarecimento da lei, perguntas e respostas para esclarecer dúvidas, entrevistas com especialistas, sensibilização do público em geral com vídeos informativos. Estamos aqui, tenho aqui o pessoal da comunicação que está aqui, nós estamos fazendo já mídias sociais em rádios com deputados nas suas bases eleitorais, para que eles possam também, aqueles que entendem como nós entendemos que a legislação é boa e que ela vai trazer uma melhoria para o país, que a gente possa fazer com que eles sejam prestigiados nas suas bases. Enfim, temos que acompanhar essa mudança de todas as formas possíveis. Nós também estamos desenvolvendo, eu acho importante que os senhores saibam, desenvolvendo um aplicativo para smartphone, em que traga todas essas informações sistematizadas, que o senhor possa ter aí no seu celular tudo que a lei trouxe de modificações, nessa forma didática como a CNI está procurando desenvolver. E acredito, então, que o meu recado por hora seria esse. Me coloco também à disposição, como a Silvia, daqueles que eventualmente estejam fazendo perguntas, mas, assim como quero repetir aquilo que já foi dito aqui, tem muita coisa que está aí que a gente ainda não tem total segurança em saber como isso vai efetivamente acontecer depois da entrada em vigor da lei em novembro. Obviamente, vai ser um aprendizado os próximos 2, 3 anos. Essa reforma ela não estará implementada do dia para a noite. Ela levará 2, 3, 4 anos para que
todas essas modificações sejam efetivamente absorvidas pelos empregadores e pelos trabalhadores e por quem for operador do direito, mas, de qualquer sorte, eu acredito que tenha sido uma grande vitória daqueles que geram emprego e geram trabalho no Brasil. E digo aos senhores e que os senhores repitam isso sempre que puderem, e eu tenho dito isso nos mais diversos seminários e nos mais, inclusive, quando é só gente da área jurídica. Quem gera riqueza no Brasil é só trabalhador empresário e trabalhador operário. Executivo não gera riqueza, legislativo não gera riqueza, judiciário não gera riqueza e Ministério Público não gera riqueza. Então, nós temos que mostrar a esses organismos ou a esses poderes constituídos que, na verdade, o esfacelamento dessa nova legislação por força de interpretações que não ajudam, simplesmente vai trazer mais recessão e mais dificuldades para que o governo possa cumprir com o seu orçamento público e, quanto mais não seja, que possa cumprir com os salários de todos esses poderes que efetivamente custam uma grande parcela do PIB brasileiro. Obrigado a todos, obrigado, Camila, e eu fico à disposição também.